Não, pode ser sim. Já está gravando? Seja bem-vindo ao NeoJus, um jornal que é feito a partir de matérias selecionadas da mídia especializada e comentado por professores especializados. E nessa edição você vai ver: Via 4 é condenada por reconhecimento facial sem autorização no metrô de São Paulo. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Ferrão. Superior Tribunal de Justiça autoriza criança com o nome de anticoncepcional a mudar o registro. Essa decisão será comentada pela professora Carla Matucci. Supremo Tribunal Federal exclui o ICMS do PIS/COFINS a partir de 2017. Essa importante decisão será comentada pelo professor Paulo Bacil. O Tribunal de Justiça de São Paulo decide que mero decurso de tempo não justifica reavaliação imobiliária. Matéria de comentário do professor Geórgios Alexandrides. O professor Domingos Sávio Zainag comentará a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no qual a empresa foi condenada a indenizar a empregada que era tratada com apelidos ofensivos pelo superior e colegas de trabalho. Na nossa coluna consumerista, o professor José Geraldo Brito Filomeno, um dos autores do Código de Proteção de Defesa do Consumidor, falará sobre o veto ao exame prévio de cláusulas abusivas dos contratos de adesão. E o momento cultural está aos cuidados do professor José Augusto Altran. Está no ar a edição número 36 do JNJ. Bom, e a Via 4, que é a empresa que administra a linha amarela do metrô no município de São Paulo, foi condenada. Ela estava ali utilizando técnicas de reconhecimento facial sem autorização do metrô. Para comentários sobre essa questão, convidamos a professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo. Salve, salve, professora! Esse é um importante precedente não só para quem trabalha com proteção de dados pessoais, mas também para quem trabalha com inovação. Afinal, era um modelo de negócio diferenciado, instalação de câmeras para percepção de reações em relação a alguns anúncios publicitários. Essa é a ação que envolvia a linha 4 do metrô, a Via 4. Nesse sentido, houve recentemente a sentença de primeira instância, pela qual a juíza acabou entendendo que aquele tipo de operação era sim um tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, biométricos, e acabou então aplicando uma indenização por danos morais no importe de R$100 mil, além de entender que a empresa precisaria coletar consentimento e também dar transparência sobre as operações que realizava. Nesse aspecto, eu queria chamar a atenção se detecção facial é efetivamente tratamento de dados pessoais. Por tratamento de dados, se entende qualquer operação relacionada a dados pessoais, e dados pessoais são informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável. Dados anonimizados estão fora da proteção e do alcance da LGPD. Pois bem, neste caso, a empresa entendeu que faltou provas de que não havia tratamento de dados pessoais, ou seja, de que os dados eram anonimizados, só coletadas reações que não permitiam individualizar o titular. Lembrando que dados pessoais sensíveis, como abrange aí no caso a biometria, que pode ser de face, digitais, de íris, precisam de uma base especial para tratamento de dados, que são aquelas previstas no artigo 11, e o consentimento tem um destaque, mas também existe obrigação legal, garantia de prevenção à fraude, segurança do titular, mas não existe legítimo interesse, o que é muito comum de ser aplicado no âmbito da publicidade. Bom, nesse caso tivemos então uma condenação à indenização por danos morais coletivos. É uma sentença, possível que as partes venham a recorrer, e vale acompanhar esse precedente até as instâncias superiores, para que a gente já possa ir entendendo como o Poder Judiciário vai se manifestar sobre esse tipo de situação. Mas é importante pensar no Privacy by Design desde a concepção de projetos inovadores. Obrigado, professor. Até a próxima semana. Chegou até o Superior Tribunal de Justiça
uma questão de mudança de nome. Pois bem, a criança foi registrada pelo pai com o nome de um anticoncepcional. Isso aí gerou muita revolta e acabou, então, sendo travada uma batalha nos tribunais, chegou até Brasília, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça, que, enfim, decidiu pela possibilidade, sim, de mudar o nome desta criança. Vamos convidar a professora Carla Matucci para comentar essa matéria. Salve, salve, professora Carla! Olá, Cabezon! Trata-se de uma questão de dignidade, trata-se de uma questão do direito da personalidade e que vem de encontro a um princípio de que só pode haver alteração do nome em casos excepcionais. E esse caso fundamenta-se no fato de que o genitor, ao proceder ao registro da menor, teria inserido sem a autorização, sem ter combinado com a mãe, o nome do anticoncepcional que esta fazia uso quando da concepção da criança. Ele estaria insatisfeito com o fato, mesmo diante da hipótese que ainda que se utilizando de métodos contraceptivos, pode ocorrer a gestação, como de fato ocorreu. Nesse caso, do uso de anticoncepcional, tem-se que, em algumas hipóteses, há a possibilidade de 1% de que venha a gestar, né, a ter fecundação. E ele queria, de alguma forma, né, sentiu-se afrontado e impôs esse nome à menor. E a genitora buscou o auxílio da Defensoria Pública, justificou dessa forma e, no âmbito do STJ, foi alterado o nome da criança, que já conta, né, com 4 anos de idade. Embora não tenha a sua identificação civil, consta das razões essa situação. É uma decisão importante, é uma decisão que está dentro do âmbito, né, e faz sentido na lei dos registros públicos, para que não haja constrangimento, para que não haja nenhuma forma, né, de afronta à questão da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Estamos atentos às questões. Grata. Muito obrigado, professora. Até a próxima semana. E o Supremo Tribunal Federal finalmente se manifestou sobre uma pauta que estava ali pendente de julgamento. Ficou decidido que o ICMS será destacado do PIS/COFINS a contar de 2017. Essa matéria, então, será comentada pelo nosso querido professor de Direito Tributário, professor Paulo Bacil. Salve, salve, Paulo! Olá, nessa quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, finalmente o STF concluiu, né, o julgamento relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. Né? E só para a gente contextualizar, né, essa discussão, as contribuições ao PIS e à COFINS têm como base de cálculo, né, as receitas auferidas pelas empresas. Né? Então, quando uma empresa realiza a venda de uma mercadoria, né, o ICMS, que é um imposto estadual, ele vem destacado na nota fiscal e compõe o preço pago pelo comprador, né, e esse valor entra nos cofres da empresa como receita e, consequentemente, havia incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. Né? Então, os contribuintes passaram a socorrer do Poder Judiciário, né, para discutir se o ICMS, né, que é um imposto estadual, seria ou não receita da empresa, porque esse valor ele simplesmente transita pelos cofres da empresa, mas a empresa ela necessariamente deve repassar esses valores para os estados. Então, na verdade, o ICMS não é receita da empresa, mas sim receita dos estados, devendo ser excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. Com relação a esse ponto, o STF já havia pacificado,
né, que o ICMS, sendo receita dos estados e não do contribuinte, deveria ser excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, num julgamento que aconteceu em 15 de março de 2017. Então, lá atrás já estava pacificado, né, esse entendimento. No entanto, né, ficaram pendentes, né, de análise dois pontos que foram julgados nesse momento, né, que seria qual seria o ICMS que deveria ser excluído, né, da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, né, se é o ICMS destacado na nota ou aquele efetivamente pago pelos contribuintes, né, e nesse ponto o STF decidiu que o ICMS que deve ser excluído é aquele destacado na nota, e também outro ponto que ficou pendente de análise seria se haveria ou não modulação de efeitos da decisão do STF. Tá? E quanto à modulação de efeitos, né, ficou pacificado que para aqueles contribuintes que ainda não ingressaram com nenhuma medida administrativa ou judicial, né, e para aqueles contribuintes que ingressaram com ações judiciais, mas depois, né, daquela decisão do STF que já havia pacificado esse entendimento, né, no dia 15 de março de 2017, esses contribuintes eles podem sim pleitear, né, a restituição dos valores pagos indevidos, mas com uma limitação de prazo, né, podendo requerer, né, a restituição apenas, né, a partir de 16 de março de 2017, ou seja, um dia depois daquele julgamento do STF. Tá? E para aqueles que já haviam ingressado com a ação judicial antes do julgamento do STF, né, daquele julgamento de 2017, não haveria modulação de efeitos. Então, vitória parcial para os contribuintes. Quem ainda não pleiteou a restituição dos valores, ainda dá tempo de pedir com uma limitação de prazo aí imposta pela modulação de efeitos do STF. Até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço, professor. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que mero decurso de tempo não é fato que enseja a reavaliação de imóvel. Sobre esse assunto, vamos convidar, então, o nosso ilustre professor Geórgios Alexandrides. Salve, salve, professor! Pois é, Cabezon, parece que o executado só busca realmente se mexer para evitar que o imóvel penhorado seja levado a leilão na sua iminência de ser realizado. Imagine você a seguinte situação: avaliação realizada, edital promovido, publicado, e aí vem o executado e fala: opa, o leilão não pode ser feito porque a avaliação está inadequada, está incorreta frente ao imóvel que será levado a leilão. Justamente esta hipótese foi levada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que em recurso de agravo instrumento julgou esta semana, negou o provimento essa semana a este recurso sob a alegação de que o simples passar do tempo não gera a necessidade de uma reavaliação do imóvel. O caso dos autos se refere a uma ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, em que a avaliação do imóvel foi realizada em 2019 e que agora, no ano de 2021, está sendo determinado, foi determinada já com edital publicado a realização do público leilão. E o executado alegou nos autos em primeiro grau que esse transcurso de tempo entre a avaliação e a expropriação geraram uma necessidade de reavaliação do imóvel, já que a avaliação promovida foge à realidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por bem negar provimento ao recurso pelo fato de que este simples passar do tempo não gera a necessidade da adequação. Aliás, o artigo 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que haverá a necessidade de uma reavaliação. E nós temos 3 situações. A primeira delas, quando qualquer das partes, de forma fundamentada, alegar que há erro na avaliação ou dolo do avaliador. Na segunda situação, quando, depois da avaliação, tiver algum motivo que gere uma majoração ou uma diminuição daquela avaliação,
que também deve ser arguída e fundamentada. E uma terceira hipótese, quando o juiz tiver dúvida sobre o valor da avaliação do bem, também uma dúvida fundada. Ou seja, todas as hipóteses que geram uma reavaliação do bem dependem de fundamento, de provas a serem promovidas para que o juiz entenda e verifique essa necessidade de reavaliação. No caso dos autos, o executado tinha ficado silente quanto à avaliação e só na proximidade da realização do leilão foi arguir esta situação de ter o imóvel um valor aquém, diferente do que deveria ter. Aqui um outro detalhe importante, Cabezon, que a gente tem que destacar, é o fato de, quando se fala em realização da asta pública, o valor do imóvel que foi feito, claro, anteriormente, ele vai ser atualizado pelo índice do Tribunal de Justiça até a realização do leilão. Então, isso faz com que eu tenha uma atualização do valor da avaliação feito até a realização do leilão, que já também serve para eliminar eventuais diferenças de avaliação do bem. Aliás, dependendo do fator tempo que é feita essa avaliação, o imóvel pode até acabar valendo mais por conta dessa atualização do que realmente vale no mercado. Mas fica aqui uma importante decisão do TJ de São Paulo, que entende que simplesmente o fator tempo da avaliação não justifica uma reavaliação, ainda mais com a proximidade do leilão sendo evidenciada. Perfeito? É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor Jorge. Até a próxima semana. Uma empregada que era recorrentemente alvo de chacotas, galhofas, apelidos maldosos, teve uma sentença favorável a si. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região condenou a empresa a indenizar essa empregada em virtude não só do seu chefe, como também dos seus colegas de trabalho ficarem importunando essa senhora de forma completamente ofensiva. Convido então o professor Domingos Sávio Zainag a fazer uso da palavra e explicar para nós melhor o que aconteceu nesse caso. Olá, Ricardo. Olá, amigos do Jornal Neojus. Vamos comentar essa notícia que é interessante, né? Eu sou de uma geração que apelidos a gente recebia na escola e não gostava. A gente reagia de que forma? Colocava apelido nos outros para que eles também não gostassem. E ficava tudo empatado. Até aí é um assunto de bullying, que é outro departamento que não o meu, que é o direito do trabalho. No ambiente de trabalho, existem brincadeiras, até porque as pessoas convivem 8, 9, 10, 12 horas por dia juntas. Acaba tendo uma intimidade. E brincadeiras acabam sendo normais, em questão de futebol, apelido aqui que não cause maiores transtornos. Mas essa notícia nos dá conta de que os apelidos que eram direcionados à reclamante nesse processo lá de Minas Gerais eram ofensivos. Chamavam-na de aleijadinha, por ela ser uma pessoa gorda, ela apelidada de Jô Soares. Se alguém apelida alguém de Jô Soares em razão da inteligência, vá lá, mas em razão do peso, a pessoa não gosta, né? O ambiente de trabalho é um ambiente que deve ser saudável. E eu falo isso para vocês como professor de direitos fundamentais. Eu ministrei uma disciplina num mestrado durante 20 anos, que era meio ambiente, direitos sociais e meio ambiente do trabalho. E eu batia muito nessa tecla, que o ambiente saudável não é só o ar condicionado, que deve estar numa temperatura boa, que não deve ter agentes nocivos à sua saúde, também a saúde mental. Essa moça, o que narra a notícia, além desses apelidos, ela sofria agressões, brincadeiras que passam dos limites. E uma me chamou mais atenção, que me parece mais grave do que os próprios apelidos. Ela tinha ou tem medo de lagartixa. E colocaram uma lagartixa morta na sua bolsa
e isso lhe causou um pânico. Isso é de uma falta de sensibilidade de pessoas que não conhecem o mecanismo do medo no cérebro humano. Isso faz um mal muito grande, isso pode gerar um excesso de adrenalina no organismo, a pessoa pode vir até a falecer e não se dão conta disso. E a pessoa narra a notícia que ela ficou muito chocada, com medo, com pânico, e ainda ficaram rindo dessas brincadeiras, né? Brincadeira de mau gosto. Eu conheço pessoas que têm medo de gato. Ver o gato some. Uma vez eu estava num evento do Comped, uma professora uruguaia dando palestra, foi acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me equivoco. Bom, enfim, um gato entrou na sala de aula que ela fazia palestra, era uma sala de aula, não era um ambiente muito grande, e essa senhora surtou, saiu correndo. Então nós temos de respeitar os medos das pessoas. Mas quando você traz isso para o ambiente de trabalho, isso é mau procedimento. E o mau procedimento enseja a dispensa do brincalhão por justa causa. Como no caso a empresa não fez nada, os superiores hierárquicos participavam das brincadeiras e das ofensas, fez muito bem a justiça em condenar a empresa a indenizar por esse flagrante dano moral, porque isso é um assédio moral, porque é uma coisa que se repetia, e tínhamos aí dois assédios, né? O assédio moral descendente, né? E o assédio moral horizontal, porque os próprios colegas agiam dessa forma, tá? E é isso. Só uma crítica. Eu achei o valor pequeno, um valor de R$ 5.000, pelo mal que causou, não sei o porte da empresa, mas me pareceu pouco. Se for uma empresa que tem um porte aí que R$ 5.000 nem cócega fará, vai continuar permitindo essas brincadeiras, e que não são brincadeiras, são ofensas à dignidade da pessoa humana. Era esse o meu recado para hoje. Um abraço a todos e até a próxima semana. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. E vamos agora, então, à nossa coluna consumerista, capitaneada por ele, o professor José Geraldo Brito Filomeno. Hoje o professor Filomeno irá falar do veto que fizeram ao artigo 51, parágrafo do 3º do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, que iria tratar do exame prévio de cláusulas abusivas. Vamos lá, solta a vinheta. Olá, o nosso assunto de hoje diz respeito ao veto que foi oposto ao parágrafo 3º, que seria do artigo 51, que trata de cláusulas abusivas nos contratos de adesão. Esse parágrafo 3º dizia que o Ministério Público, mediante inquérito civil, poderia efetuar o controle administrativo abstrato preventivo das cláusulas contratuais gerais, cuja decisão terá caráter geral. Esse dispositivo, na verdade, ele tem conexão com o parágrafo 4º do artigo 51, que diz que qualquer pessoa pode procurar um órgão do Ministério Público para que ele promova a ação de anulação, ou melhor, declaração de nulidade de cláusula abusiva em contratos de adesão, contratos gerais. Ora, se o Ministério Público pode entrar com ações civis públicas para ver a nulidade, declaração de nulidade de um contrato que tenha cláusulas abusivas, muito maior razão, preventivamente, ele poderia também instaurar um inquérito civil para, por exemplo, analisar um contrato padrão que ainda não foi veiculado, mas que poderá ser veiculado e que possa depois, então, acarretar prejuízos a milhares, ou quiçá milhões de consumidores. A razão do veto não tem a mínima razoabilidade, porque diz que isso dependeria de uma lei complementar que diga respeito às funções institucionais do Ministério Público. Ora, a lei orgânica do Ministério Público, tanto em nível federal quanto, no nosso caso, no Estado de São Paulo, prevê as ações que o Ministério Público pode propor. Não precisaria de uma lei complementar. Aliás, a lei orgânica é uma lei complementar. Não é? Então, não vi razão nenhuma. E se quem pode o mais, pode o menos. Se o MP pode entrar com ação para anular uma cláusula, ele pode, com razão, preventivamente, até aconselhar aquele que vai veicular um contrato de adesão para ter cuidado e não
colocar nesse contrato padrão cláusulas manifestamente abusivas. É isso. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. Vamos então ao nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Manda bala aí, Altran. Olá, a dica de cultura do Neo Jus nessa semana fica por conta de um centro cultural que não é muito badalado. Geralmente a gente fala do Circuito da Paulista, do Centro Velho, o Centro Cultural do Banco do Brasil, ou então do Farol Santander, mas cabe ressaltar um mega centro cultural da Prefeitura de São Paulo, no centro, no Largo do Paissandu, que é o Centro Cultural Olido. Ele tem um cinema para 236 lugares, tem uma sala de música para 297 lugares, tem 3 salas de ensaio, onde pode ser realizados workshops, encontros, tem um centro dedicado somente à fotografia e outro dedicado somente à memória do circo. E tem também um ponto de leitura com empréstimo, principalmente de livros sobre arte. É um centro cultural que, para quem vem à capital ou está aqui, vale a pena conhecer, né? Pouco divulgado, mas com muita variedade de tema para se especular a respeito de cultura. E a segunda dica de hoje vai por conta do filme que está sendo lançado, que foi ganhador de roteiro original do Oscar, que se chama Bela Vingança. E aí cabe um pequeno, né, um spoilerzinho. Né, uma garota que finge, que vai a bares e finge estar embriagada, até que algum rapaz se prontifique a ajudá-la, e essa ajuda acaba passando ao assédio. E aí ela desmascara essa figura, essa personagem que ela está encarando, da alcoolizada, da drogada, e começa a questionar o cara a respeito da atitude dele, né? Mexe um pouco com a história do movimento lá, o Me Too, e um fim surpreendente para quem tiver oportunidade de assistir. O spoiler acaba aqui, compensa especular esse filme, então, tá? Bela Vingança estreou nos cinemas nesse final de semana que passou, ok? Um abraço. Obrigado, querido professor. Um grande abraço. Eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela audiência, pela paciência e espero que na nossa próxima edição, na semana que vem, também possamos nos encontrar saudáveis e sadios e que assim permaneçamos. Um grande abraço, não deixe de se inscrever no nosso canal, como também de acessar os nossos links das nossas redes sociais para ter acesso a novidades, cursos e promoções. Grande abraço! Thank you.